continuación nos va a hablar la ingeniera María Consensao Silva, que es de la Asociación de Bosque Mediterráneo. Bueno, aquí tenemos mucho bosque mediterráneo. Va a hablar de la charneca, que es la dehesa, que es prácticamente el mayor bosque de nuestro territorio, y también desde un punto de vista de la I+D+I. Y ella es coordinadora de la asociación que os he comentado, la União del Bosque Mediterráneo, e também tem um perfil de professora. De onde surgiu, portanto, este projeto é coordenado pelo EFI, o European Forest Institute, e pretendeu, é um projeto que incide essencialmente sobre os produtos florestais não lenhosos e que se concentram na zona do Mediterrâneo, e é um projeto de transferência de conhecimento interregional, ou seja, por todos os países em que há tipologias de florestas que são comuns. Portanto, baseia-se em redes de inovação dos tais produtos florestais não lenhosos, como são a cortiça, a resina, os cogumelos, as bagas e outros produtos que podemos obter na floresta, e que têm, portanto, como vos dizia, o EFI como coordenador, mas um conjunto de instituições, de entidades espalhadas por todos os países mediterrâneos, como é Portugal, Espanha, Itália e também do norte de África. Quais são os desafios que existem nesta área nesta região europeia? Portanto, é o desemprego estrutural, de uma maneira transversal, é uma demografia perfeitamente assimétrica, com concentração da população muito mais nas cidades do que nas zonas rurais, a fragilidade dos recursos naturais, que se vai agravando cada vez mais com as alterações climáticas, e um afastamento entre a decisão política e a questão económica. Quando olhamos para as principais tendências socioeconómicas, todas elas apresentam a mesma tendência e são, de alguma maneira, assustadoras. Portanto, um grande aumento da população, um grande aumento da utilização da energia primária, do uso da água, e, portanto, são questões que nos têm que preocupar a todos, enquanto população, mas muito concentradas nesta questão da zona do Mediterrâneo. Ligando aos sistemas terrestres, as principais tendências também não são propriamente animadoras. Portanto, a questão do aumento do dióxido de carbono, o aumento da temperatura, não sei se conseguem ver, mas aqui é 2010, o aumento das partes que são utilizadas, a degradação da floresta tropical e também da biosfera terrestre. Não, estamos num momento, efetivamente, em que temos que repensar aquilo que pretendemos fazer, porque as alterações climáticas, a poluição, a desigualdade, os resíduos, a extensão massiva que vamos observando da biodiversidade, se puderem ver aqui, portanto, quase 20 mil espécies ameaçadas, portanto, fazem parte atualmente da lista vermelha, e tanto e a migração ainda forçada que vemos das populações do norte da África para a Europa são problemas que têm efetivamente de nos preocupar. E, portanto, tudo isto está, de alguma forma, a sacudir, a abanar os setores económicos e políticos e o equilíbrio de todas estas regiões, com as economias mais fortes a tornarem-se cada vez mais fortes, com a revolução digital, como a Adriana nos falou, da indústria 4.0, cada vez mais das ferramentas de tecnologia, uma revolução biotecnológica, mas ainda o tal desemprego estrutural, que podem ver aqui em baixo, nomeadamente um desemprego ao nível das camadas jovens, com grande intensidade em volta dos países do Mediterrâneo. Portanto, necessitamos de uma inovação, seja ela social, ambiental, empresarial. Precisamos dessa inovação que nos leve de uma economia que temos atualmente, que é uma economia linear e fundamentalmente baseada no petróleo e no combustível, para uma economia circular e que tenha uma base biológica, com reflexos tão importantes como aqueles que o Paco já nos disse relativamente aos grandes incêndios florestais. Portanto, precisamos de alguma forma de desligar este crescimento económico de uma degradação ambiental, transformar os principais setores económicos e criar novas fontes de riqueza que se suportem essencialmente sob os recursos naturais e, evidentemente, fazê-lo de uma forma sustentável e que mantenha
a mais-valia económica, social e ambiental no território, em vez de irmos buscar fora ou de deixar sair para outras economias. Portanto, o que é que a floresta pode, de alguma forma, contribuir para melhorar esta bioeconomia? Portanto, os principais setores da economia verde, de acordo com um programa da União Europeia relacionado com o ambiente, é um capital natural. A floresta é o capital natural que nós temos, é uma energia renovável, pode ter um contributo muito importante em termos da manufatura dos produtos, quer seja para a substituição do plástico, como contribuição em termos dos têxteis, na indústria da cosmética, na indústria da farmacêutica, contribuir para construir edifícios mais sustentáveis e também, muito importante, em termos da dinamização do turismo nos nossos territórios. E mais do que falarmos de economia circular ou de bioeconomia, temos que nos habituar a falar de bioeconomia circular, ou seja, juntando todos os produtos que nós podemos obter e os serviços dos ecossistemas com a sociedade, tornando a sociedade mais consciente da importância destes ecossistemas para a sua vida que têm nas cidades, com o aproveitamento da biomassa de todas destas áreas e a construção de centrais ou a utilização destes produtos de base biológica para a construção, para os têxteis, para a embalagem. Portanto, procurar formas de aproveitar todos estes produtos. Os bosques, portanto, as florestas são a infraestrutura verde mais importante a nível europeu e podemos ver os bosques em 1900, portanto, a verde escuro, e em 2010, portanto, há passado um século, há uma grande evolução, cada vez há maior área florestal e está perfeitamente subutilizada. Portanto, abandonámos a floresta, desaprendemos de que forma é que podíamos aproveitar todos aqueles recursos e, portanto, temos de voltar a recuperar essa capacidade, de alguma forma, de tirar valor desta paisagem, deste sistema, e sempre de uma forma que seja sustentável. São extremamente ricos em termos de biodiversidade. As florestas que temos nesta zona são muitíssimo afetadas pelas alterações climáticas. Portanto, o fogo é apenas um dos fatores ou uma das expressões destas alterações climáticas. Vemos também, muitas vezes, a questão do declínio dos montados, o declínio da azinheira, do sobreiro, efetivamente também pode ser associado à questão das alterações climáticas e que é um fenómeno que se observa a nível europeu em muitos outros carvalhos. Tem uma expressão importante ao nível do turismo e do ponto de vista também positivo, há cada vez mais uma procura crescente pelos produtos naturais, portanto tenham a tal base biológica, pelos alimentos naturais e que sejam as espécies aromáticas e para a utilização da floresta em termos de recreio e de bem-estar. Quando falamos de floresta, podemos falar simplesmente de madeira, que é uma coisa muito característica dos países do norte da Europa, mas também dos países dos produtos florestais não linhosos, ou seja, todos os outros produtos que nós podemos obter de uma floresta para além da madeira. E falamos, evidentemente, da cortiça, por exemplo, falamos dos cogumelos, falamos do pinhão, portanto, são tudo produtos que podemos obter na floresta e que não implicam, de alguma forma, que estejamos a tirar a floresta, como quando temos que cortar um pinhal, por exemplo. Portanto, os produtos florestais não linhosos representam, nesta economia, cerca de 9%. Portanto, os linhosos 35%, os produtos florestais não linhosos, só na floresta mediterrânica, representam 9%. Porém, não sabemos como utilizar, como incorporar estes produtos florestais não linhosos dentro da economia e do desenvolvimento rural dos territórios. Portanto, esta grande procura dos bens florestais, por um lado, exerce uma grande pressão sobre a rentabilidade das explorações e sobre a rentabilidade dos proprietários florestais. E, hoje em dia, todas estas florestas, na prática, não são uma fonte de recursos, mas sim consomem uma grande quantidade de recursos públicos, tanto em Portugal como em Espanha e ao nível dos outros países. Portanto, há o fenómeno do abandono, o fenómeno dos grandes incêndios florestais, grande pressão na alteração do uso do solo, de floresta para outro tipo de usos, e há
um completo esgotamento dos recursos públicos para continuar a suportar. Portanto, temos que procurar novas formas de tornar viáveis economicamente estas áreas, estas florestas. E, portanto, a inovação que temos que procurar tem que aproveitar ao máximo os recursos locais, mantendo esse valor no território, produzir não só madeira, mas também outros produtos em quantidade, qualidade e preço de mercado. E para isso é muito importante ouvir o consumidor final, ouvir a indústria, que tipo de produtos necessita para que possamos, de alguma forma, gerir para produzir em virtude das necessidades, assegurar a sustentabilidade no longo prazo e a prestação dos serviços do ecossistema. Estamos a falar da manutenção da biodiversidade, do sequestro de carbono, da conservação do solo e da água. Temos que manter estes serviços a funcionar e, evidentemente, partilhar todos estes benefícios através das diferentes cadeias de valor, gerando investimentos na gestão florestal. Porque sem investimento e sem gestão florestal, evidentemente que não é possível fixar nem populações, nem garantir emprego, nem garantir as verbas necessárias para manter a floresta em condições. E, portanto, será necessário uma combinação de materiais, estratégias e comercialização territorial e canais de comercialização para todos estes serviços e para estes bens. E não esquecer que as florestas não são simplesmente um sistema natural, elas são sistemas sociais, porque em cada área nós temos diferentes tipos de aproveitamento, diferentes tipos de indústrias e de sociedades, e podemos falar no norte da Europa, essencialmente uma floresta centrada na produção de madeira, enquanto que quando passamos para as zonas mais mediterrâneas, estamos sempre a falar de uma floresta com uma produtividade muito reduzida, muito no longo prazo, com retorno do investimento muito no longo prazo, e, portanto, aqui é onde nos encontramos. Portanto, chegando ao projeto Incredible, o que é este projeto e o que é que ele pretende? Portanto, basicamente o que pretende é fechar, de alguma forma, o intervalo ou o espaço que existe entre o conhecimento que é gerado nas universidades, nos institutos de investigação, que existe em cada um dos territórios, com a inovação. De que forma é que podemos potenciar esse conhecimento, fazendo uma coisa tão simples, que é juntando as pessoas e para que elas possam, de alguma forma, partilhar o seu know-how, o seu conhecimento umas com as outras e perceber o que é feito numa região que pode ser transposto para outra região. Portanto, mobilizar este conhecimento e transformá-lo em inovação. É financiado ao abrigo do programa Horizonte 2020 e tem como horizonte temporal desde o final de 2017 até ao final de 2020. Organiza-se essencialmente em 5 iNets, que basicamente são 5 redes temáticas, cada uma delas concentrada em diferentes produtos florestais não lenhosos. É o caso da resina de pinheiro, dos cogumelos e das trufas, das nozes e bagas, da cortiça e também das plantas aromáticas e medicinais, onde já houve, cada um destes produtos teve já um primeiro seminário interregional em que os parceiros de todos os países estiveram 2 dias em seminários a partilhar experiências e a perceber de que forma é que aquilo que se faz num país pode ser transposto para outro ou para outra região. Dando só o exemplo da cortiça, em Portugal e em Espanha existem formas de fazer uma amostragem da qualidade da cortiça, de maneira a que o produtor florestal saiba que se está a vender uma cortiça de muito boa qualidade e qual é o preço de mercado, ou se, por outro lado, produz uma cortiça fraca e que vale menos no mercado. Esse tipo de ferramentas não existem nos outros países do Mediterrâneo, portanto, na França, Itália, no Norte da África, não existem. E, portanto, não há uma forma do produtor, o negócio é menos transparente e não há uma forma do produtor saber se aquilo que está a receber pelo seu produto efetivamente é um preço justo ou não é. Portanto, é uma das coisas que pretendemos trabalhar neste projeto, com diferentes parceiros que lideram cada uma das redes temáticas. Por exemplo, a rede temática das nozes e das bagas, onde se inclui o pinhão do pinheiro manso, é liderada pelo INIA, em Espanha, e a da cortiça é liderada pela UNAC, onde trabalho. Portanto, como funcionam estas redes temáticas? Portanto, suportadas na cadeia de valor de cada um dos produtos, são discutidos nos vários países quais são os parceiros dessas cadeias de valor,
se o Estado faz parte da cadeia de valor nos países, nos outros não faz porque tem poucas áreas públicas, por exemplo. Portanto, quem são os intervenientes, quais são os fluxos que existem entre cada um dos passos, do produtor até à indústria, quem são os passos todos intermédios e quais são as diferenças que existem. Por exemplo, diferenças ao nível dos impostos entre um país e o outro, que têm muita expressão na rentabilidade económica, tanto dos produtores como dos industriais. E, portanto, com este conhecimento que foi gerado pelos primeiros seminários sobre as cadeias de valor dos vários produtos florestais não lenhosos, serão agora realizados outros seminários, workshops, para que possamos divulgar as diferenças e tentar encontrar plataformas de entendimento e novas ferramentas que possamos espalhar pelos diferentes parceiros. Por exemplo, em Portugal, a colheita de cogumelos é feita de uma forma pouco formal ainda e temos pouco conhecimento sobre os mercados, as formas de comercializar, e na Galiza, por exemplo, é um sistema que está muito bem montado e precisamos de aprender. Portanto, é esta troca de conhecimento que queremos fomentar no projeto Incredible. Que atividades é que estão previstas? Portanto, são seminários interregionais, atividades de prática científica em que se pretende fomentar o fluxo do conhecimento, criar um repositório desse conhecimento, ou seja, estas ferramentas não vão ficar disponíveis só para os parceiros do projeto, mas também para todos aqueles que possam aceder ao site do projeto e retirar. É cedo ainda, só começámos no final de 2017, mas até 2020 lá estarão disponíveis. Seminários transversais para partilhar experiências, criação de desafios de inovação em problemas específicos que é necessário resolver na área florestal, sessões de formação sobre empreendedorismo e, portanto, um fórum internacional de políticas para que se possam apresentar algumas recomendações para uma regulação melhor junto da União Europeia destes produtos florestais não lenhosos. Porque muitas vezes a nossa floresta é gerida como se fosse uma floresta de madeira na Suécia ou na Finlândia e, efetivamente, não temos as mesmas condições. Quais são os desafios que se nos colocam para este processo? Portanto, são os desafios da produção e da forma de colheita destes produtos, que vão desde a adaptação como a minimização dos efeitos das alterações climáticas, a transformação e de que forma podemos incorporar toda esta tecnologia também que já vimos hoje aqui nos produtos florestais não lenhosos, a comercialização e a integração de todos estes produtos e estes serviços de uma forma multifuncional e que seja também interessante e apelativa para o turismo. E, portanto, com o principal foco em modelos de negócio inovadores e nas cadeias de valores, em estratégias de marketing territorial que mantenham o valor nas regiões, acesso a financiamentos e novas aplicações de ferramentas digitais neste setor. Este era o exemplo, simplesmente, da rede temática dos cogumelos e das trufas, portanto, que vai desde a produção e os técnicos necessários à gestão das áreas para a produção de cogumelos, os serviços florestais. Depois temos dois tipos de apanhadores de cogumelos, portanto, numa vertente mais comercial e numa vertente mais recreativa e que têm, evidentemente, necessidades e objetivos que são distintos. E depois o fluxo comercial, desde a venda direta ao intermediário ou a incorporação em unidades de turismo rural, até ao processamento pela indústria e ao consumidor final. Portanto, esta cadeia de valor em Portugal é diferente da cadeia de valor que existe em Espanha ou na Itália. Portanto, encontrar esses pontos e a forma como podemos agarrar no melhor de cada uma das cadeias de valor e incorporar em cada região é o principal objetivo. Quem é que pode participar neste projeto? Portanto, como disse, o projeto não está fechado aos parceiros, estes seminários e workshops são abertos. Todos aqueles que queiram criar valor económico, social e ambiental, melhorando a produção, a colheita, a transformação e a comercialização dos produtos florestais não lenhosos, essencialmente mediterrâneos, são bem-vindos no âmbito deste projeto. Deixo ficar aqui o site. Portanto, os parceiros, já vos disse, são espalhados, portanto, desde
Portugal, por toda a bacia do Mediterrâneo e, portanto, é entre todos estes que queremos trocar as experiências e melhorar o conhecimento. Gracias. Muchísimas gracias, José Sao. Sí. La verdad es que hemos tenido tres paneles bastante interesantes que nos han hecho ver cómo los recursos naturales relacionados con el bosque pueden pasar de convertirse de un problema a una fuente generadora de empleo y de economía, ¿no? La verdad es que las tres han estado bastante interesantes. Hemos visto con Francisco cómo del fuego, que es un problema, podemos obtener mucha energía y solucionar problemas complementarios como es la dependencia del petróleo. Hemos visto cómo las nuevas tecnologías con Adrián, lo que todos estamos acostumbrados a utilizar, como es el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, lo que ahora se viene a llamar la industria 4.0, que yo lo llamaría la agricultura 4.0, que nos quedaría mucho mejor, ¿no? Cómo hemos pasado de la máquina de vapor, hemos pasado luego a las cadenas de montaje, hemos pasado a los robots y ahora estamos en esa cuarta revolución industrial que además de la automatización lo que utilizamos es el Big Data, utilizamos sensores para que las decisiones sean mucho más fáciles de tomar, para que las empresas sean mucho más eficientes. Y hemos visto con María José Sao cómo las redes son importantes, cómo la transferencia del conocimiento es básica, que creo que es uno de los problemas, de los mayores problemas que tenemos en España y en Europa, cómo el conocimiento de la universidad, de los organismos públicos de investigación no pasan a innovación, no pasan a las empresas. Creo que es algo que tenemos que luchar, ¿vale? Pues yo creo que tenemos que terminar ya, vamos con un cuarto de retraso. Muchísimas gracias, Paco, Adrián, José Sao, por vuestra participación, por vuestro conocimiento que nos habéis aportado al foro. Y bueno, Mamen yo creo que nos va a comentar algo, me parece, ¿no?